Olá, bem-vindos! Neste vídeo trataremos de algumas ocorrências escritas que vagam pela mídia inconsequentemente, sem suporte na gramática normativa. São as combinações incorretas. Há quem as adote como se fossem preciosos brilhantes, mas não se enganem, são apenas cacos de vidro. São aqueles cacuetes que não se devem usar nem na escola nem no trabalho. E se você for muito zeloso com a língua portuguesa, nem na fala cotidiana deve fazer tais combinações. Antes, se ainda não é inscrito, aproveite e toque no sininho para ficar a par dos novos vídeos. O primeiro caso é o uso indiscriminado da expressão sendo que. Expressãozinha de mil e uma utilidades e sem nenhum conteúdo sintático semântico. Vamos ao que eu encontrei na internet. O Estado possui mais de 700 engenheiros agrônomos trabalhando em diversas áreas e especialidades de conhecimentos, focados no desenvolvimento do setor agrícola estadual, sendo que, entre tantos profissionais, destacam-se nomes de alta competência. Por que não se deve usar sendo que como no exemplo? Vamos ver a seguir. Não se deve usar sendo que, porque a oração entre tantos profissionais destacam-se nomes de alta competência, é coordenada à sindética, oração independente e sem conjunção. E a expressão sendo que, embora muito utilizada na mídia, deve ser evitada, por ser plenamente substituível ou até inútil, como no exemplo 1. Sem falar no gerundismo. Livrem-se disso. Do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal, o correto é: o Estado possui mais de 700 engenheiros agrônomos, vírgula. Aí vem uma oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio, trabalhando em diversas áreas e especialidades de conhecimentos, vírgula, entre os quais destacam-se nomes de alta competência. Retirei focados no desenvolvimento do setor agrícola, por ser oração subordinada adjetiva reduzida de particípio desnecessária. Como bem colocou a professora Dade Squarize, o texto tem que se adaptar à modernidade. Menor é melhor. Estamos falando de textos na internet. Squarize, 2014. Usemos a conjunção correta ou nenhuma conjunção e escrevamos com clareza e correção. Para o exemplo 2, encontrei a combinação mediante ao. É necessária a preposição? É o que vamos ver agora. O exemplo é o seguinte, e o endereço onde encontrei a frase, o texto está logo abaixo. Mediante ao alto índice de suspeitos de Covid-19, CAC ajusta protocolos, ponto e vírgula. Testes rápidos serão aplicados em pacientes que possuem fatores de risco. Recorramos à norma gramatical. 2.1. A palavra mediante, isoladinha, pode ser adjetivo, significando mediador, aquele que medeia. Sim, é medeia mesmo. O intermediário, a intermediária. Exemplo: Carlos será o mediante, será o intermediário nas negociações de venda do terreno de João para Maurício. Não é o caso da frase 2. 2.2. Mediante pode ser preposição acidental. As essenciais estão abaixo para vocês relembrarem.
Neste caso, mediante significa em razão de, por meio de, por intermédio de. Além disso, mediante, comportando-se como preposição, dispensa uma preposição subsequente. Mediante o pagamento, as compras estão liberadas, e não mediante ao pagamento, as compras estão liberadas. Caco de vidro. Do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal, o correto é: mediante o alto índice de casos suspeitos por sintomas de Covid-19, CAC ajusta protocolos, vírgula, e testes rápidos serão aplicados em pacientes que possuem fatores de risco. Vírgula antes de sim. A oração que segue tem um sujeito próprio. Por isso, a vírgula. Combinação incorreta de número 3. Nada mais verbo haver. O que há de incorreto aí? Vamos ver. Liberdade verdadeira é para quem tem muita autodisciplina. É assim mesmo que se escreve, tudo juntinho, sem ir. Não tem nada a ver com relaxar os pés para cima e esperar o mundo dar certo para você. Este exemplo eu encontrei numa página que não pertence a órgão público, por isso eu não informo o link. Quando se trata de exemplos de órgãos públicos, eu informo o link, o endereço eletrônico. Haver, verbo, igual a ter, existir, e a, preposição mais verbo ver, igual a perceber, enxergar, para os incautos não chegados à boa leitura ou aos estudos da língua portuguesa, por sua sonoridade, pode causar mais esse uso incorreto, não justificado. Escrita diferente com sons iguais são expressões parônimas. Mas prestem atenção para não fazer essa combinação incorreta, para não usar esse caco de vidro. Ele só vai riscar, mais nada. Vejamos exemplos. Nada tenho a haver neste caso. Igual a nada tenho a receber neste caso. Nada tenho a mais ver neste caso, que é o mesmo que nada tenho que me identifique, nada tenho que me relacione com este caso. Perceberam a diferença? Assim, nada a haver indica não ter algo a receber, nada a ser ressarcido. E nada a ver indica não ter relação com algo. Essa é a diferença. Do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal, o correto para o exemplo apontado é: liberdade verdadeira é para quem tem muita autodisciplina, não tem nada a ver, ou não se identifica, ou não tem ligação, ou não se relaciona com, eu colocaria o fato de relaxar os pés para cima e esperar o mundo dar certo para você. Nesse caso, um pouquinho mais ajuda na clareza do texto. Para o exemplo 4, encontrei as seguintes ocorrências. Seja e quanto em alternância sintática e a expressão a nível. Em minha carreira profissional, foram confirmadas muitas dessas teorias, seja a nível tático quanto a nível estratégico. Há neste exemplo dois problemas a serem analisados e resolvidos. Sim, a palavra analisados se grafa com S, porque deriva da palavra análise, que é grafada com S.
seja e quanto utilizadas como conjunções alternativas e a expressão a nível. 4.1. Sabe-se que conjunções coordenativas alternativas expressam a ideia de alternância, obviamente, ou opção. Exemplos: Sereninha ou saía com as amigas ou estudava até a exaustão. Pedro e Jasmine, seja inverno, seja verão, sempre saboreiam um bom chimarrão. Quer sejam ricos, quer sejam pobres, todos os cidadãos devem respeitar o meio ambiente. A conjunção alternativa ou pode ser solitária. Exemplo: saia já ou apague o incêndio sozinho. Entretanto, subentende-se que ela está contida na primeira oração do período, só não foi pronunciada. Nunca se deve construir frases do tipo: neste ano ou no próximo, arrume suas malas e vá viajar, porque a gramática normativa não admite o fato, por uma questão de coesão e de coerência. É ou, ora, quer, seja, nem, já, talvez. Ou vai ou racha, nem estuda, nem trabalha. 2 bons exemplos. 4.2. Não usem a nível. O correto é em nível de. A expressão ao nível, o mesmo que na marca de, é usada em casos de medições. Exemplo: o rio subiu ao nível de inundação ou o rio subiu na marca de inundação. Já em nível D, usa-se quando houver níveis. Exemplo: a poluição chegou em nível catastrófico ou a poluição chegou em níveis catastróficos. Do ponto de vista da gramática normativa ou da linguagem formal, o correto para o exemplo é: em minha carreira profissional, vírgula, adjunto adverbial deslocado de certa extensão requer a vírgula. Foram confirmadas muitas dessas teorias, vírgula, seja em nível tático ou seja em níveis táticos, vírgula, seja em nível estratégico ou seja em níveis estratégicos. Agora sim, um brilhantezinho bem lindinho. Muito obrigada pela atenção dispensada. Se gostaram deste vídeo, deixem seu like ou deem sua curtida. Se não gostaram, façam seus comentários, que é para numa próxima oportunidade melhorarmos a apresentação e o conteúdo. Tchau!